gerais aí na unidade 17. Para esse governo geral vai ser escolhido a capitania da Bahia, por um motivo bem óbvio. Ela é a que fica no centro, entre todas as 15, ela é a mais central. Então ela vai ser escolhida para ser a sede. O primeiro governador geral vai ser Tomé de Souza. E junto com esse Tomé de Souza, que vai ser o presidente, entre aspas, do Brasil, vão ser criados alguns cargos importantes aí para a gente entender. Primeiro, o Capitão Mora, que vai ser o chefe do exército, vamos assim dizer. Ele vai cuidar da defesa do Brasil. Ele vai pegar todos os recursos dele para defender a nossa costa dos corsários e defender o nosso interior da resistência indígena. Então é o Capitão Mora. O segundo vai ser o ouvidor Mora, encarregado pela justiça. Então agora nós temos leis definidas para o Brasil inteiro e um julgamento igualitário, porque todo esse julgamento está na mão de uma figura, que é o ouvidor Mora. E o último, o provedor Mora. O nome já é autoexplicativo. É o cara que vai cuidar da grana, do dinheiro, do financiamento, né? Então nós temos 3 cargos importantes junto com o de governador geral. Junto com o Tomé de Souza virão para o Brasil também mais de 1000 pessoas para ajudar a ocupar a Bahia, a capitania da Bahia. Entre elas, arquitetos, pedreiros, marceneiros, profissionais que vão ajudar o desenvolvimento da cidade. E muitos degredados também. O que é o degredado? É o indesejado, né? Muita gente ao longo da história falou da vinda de assassinos, de estupradores para o Brasil. Só que a documentação oficial, nada disso aparece. O que aparece são pequenos delitos, né? Então os responsáveis por pequenos delitos lá em Portugal, né? E pequeno delito naquela época podia ser coisas mais bizarras, como fugir do casamento ou coisas do tipo. Então eu cometi um pequeno delito, eu desviei dinheiro, eu peguei alguma coisa sem alguém ver, eu desisti do meu casamento, eu vou ser condenado a alguns meses, alguns anos de prisão. Para evitar essa prisão eu podia vir para o Brasil. Então alguns escolheram esse caminho, vieram para cá. Também veio para cá Manuel da Nóbrega, então o primeiro jesuíta aí que vai ter a missão de catequizar os nossos indígenas, assunto que nós vamos pegar bastante nas próximas aulas. Então, nós temos aí o primeiro governo geral, o governo de Tomé de Souza. Aí algumas características do governo dele. Então, ele construiu muitos engenhos no Brasil, porque Portugal já percebeu que a fonte de renda que eles vão ter aqui é o engenho, é o açúcar, que é um produto extremamente valorizado na Europa naquele período, né? Então não se deixe enganar pelo preço do açúcar do supermercado no dia de hoje. Naquela época o açúcar valia muito. Ele vai construir a cidade de São Salvador, atual Salvador, capital da Bahia, e que naquela época vai ser também a primeira capital do Brasil. Então nós tivemos 3 capitais, Salvador, Rio de Janeiro e a atual Brasília. Então a primeira delas, São Salvador. Ele vai promover guerra contra os indígenas e ele vai trazer aí o produto que atualmente é um dos mais importantes do Brasil e vai ser o principal responsável pelo Brasil ser do tamanho que ele é, que é o gado bovino, o boi. Ele vai trazer de Cabo Verde, na África, o gado bovino que ele vai presentear alguns fazendeiros. E esse gado bovino vai explorar, vai aumentar as terras do Brasil. Numa aula posterior a gente vai ver bastante esse conceito. Então Tomé de Souza, o primeiro governador, ele acaba seu governo, vem Duarte da Costa, que vai ser o nosso segundo governador, que vai inaugurar uma tradição brasileira de péssimos governadores, né? Então ele tem a missão de derrotar os franceses. Além de não conseguir derrotar os franceses, ele vai perder um pedaço do Brasil, onde hoje é o Rio de Janeiro. Vai ter ali a invasão francesa, a França Antártica, que só o próximo governador vai conseguir derrotá-los. Ele traz para cá José de Anchieta, o mais famoso padre jesuíta. José de Anchieta, que vai fundar o Colégio de São Paulo, no Alto da Serra. Então lembrando, São Paulo, a região onde fica o estado de São Paulo, era basicamente aqui o litoral, onde a gente está, né? Onde ficavam os portugueses, onde ficavam os engenhos, onde ficava toda a riqueza do estado.
da capitania na época. E sofria ataque dos indígenas que ficavam no alto da serra e volta e meia desciam para atacar os engenhos. Então o que o Padre Anchieta faz? Ele sobe a serra e constrói um colégio ali para poder catequizar os indígenas. Naquele colégio vai começar a crescer e vai surgir a cidade de São Paulo, a mais importante cidade do Brasil, a maior e mais importante economicamente. Então Duarte da Costa fracassa e vai ser substituído por Mendes Sá. Então Mendes Sá, o mais famoso e o mais importante dos 3 governadores gerais. O Mendes Sá, como eu já disse, combate os franceses, consegue derrotá-los, né, e seu sobrinho Estácio de Sá vai fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que vai se originar de um forte que ele construiu ali na cidade, o Forte de Pão de Açúcar. Ele vai conseguir também combater os indígenas e vai também investir em engenho, todas as coisas que a gente já viu com os outros 2 governadores gerais. Por fim, né, dessa primeira aula, que é uma aula mais política, nós vamos ter a criação das câmaras municipais. Então, quanto os governadores gerais se preocupavam em atender aos interesses portugueses, a Câmara Municipal não. Ela vai atender ao interesse local. Então, eu não posso esperar que Portugal faça nada por nós, porque Portugal só quer sugar nossas riquezas, não quer dar nada em troca. Então, alguns comerciantes e principalmente fazendeiros vão se unir criando as câmaras municipais. Essas câmaras não são democráticas. Elas são, para você fazer parte dela, você tem que ser considerado um puro de sangue, né? Então a gente já percebe que por esse nome a gente já sabe que tem aí uma série de preconceitos e racismo aí envolvido. Quem é o puro de sangue? É o português que não tem nada de índio, de africano ou de mouro, ou de árabe, né? Mouro, como a gente chamava. Então só português, entre aspas, legítimo pode participar da Câmara Municipal. O que a Câmara Municipal vai fazer? Primeiro, ela recolhe os impostos, obviamente, e com esses impostos ela vai administrar a cidade e o campo daquela região. Então ela vai se preocupar em desenvolver tanto a cidade quanto a área rural. Então eles vão fazer obras públicas, ligando as fazendas à cidade e construindo ruas nas cidades. Também desenvolvendo o porto para levar os produtos embora. Eles vão conservar a cidade, vão limpar a cidade, lembrando que as cidades eram extremamente sujas, não existia a ideia de limpeza. Se nós consideramos nossa cidade suja hoje, ela é um brinco perto das cidades de antes, né? Ele vai arborizar as cidades, porque a cidade, para ser construída, derrubou-se toda a mata, e eles percebem que vai ficar calor demais, então eles vão arborizar, vão tentar melhorar aí o aspecto urbano. E essa Câmara Municipal vai ter um papel importantíssimo na história do Brasil. A gente vai chegar nela até lá o café com leite, até o coronelismo, bem mais adiante. Então é isso, pessoal. Se tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, vocês mandem que eu vou fazer um outro vídeo para tirar as dúvidas. Na próxima aula a gente vai ver a economia e o trabalho, a escravidão indígena e a escravidão africana. Abraço.